este computador. Muito bem, então já devemos estar gravando. Eu coloquei no Moodle uma ficha de avaliação do seminário, tá? E eu vou abrir ela aqui para mim, e eu vou compartilhar a minha tela para vocês darem uma olhada nessa ficha de avaliação, o que é isso. Inclusive, se eu achar ela, né? Muito bem. Deixa eu achar ela aqui. Tá. Só um segundinho, pessoal. Ele não capturou aqui o que eu queria. Exibir largura da página. Tá. Vamos ver se eu... Aqui vai dar. Bom. Então, essa ficha de avaliação, como é que ela funciona? Né? Cada uma de vocês vai fazer o download do arquivo, né? E ao final, inclusive os que estão de fora, aqueles que irão assistir o nosso seminário de forma assíncrona, né? Aqueles que não estão presentes na aula de hoje, então, e que irão assistir o nosso seminário de forma assíncrona, ao final do seminário, eu peço que coloquem aqui o nome do apresentador, nesse caso seria Albérico, né? E ao final, enfim, façam simplesmente aqui uma marcação, né? Aqui um X, né? Sei lá, ao final do seminário, o Albérico descreveu claro e objetivamente os aspectos relevantes e satisfatório. O método satisfatório, eu não sei, ou se é aplicável, senão não precisa botar, né? Conteúdo excelente, originalidade excelente, o material foi muito ruim, não, o material foi muito ruim, beleza. E aí, simplesmente podem ou não fazer um somatório, né? Então, aqui nesse caso, aqui você tem 1, aqui você tem 2, e aqui você, 3 vezes 4, você tem 12, e aqui você tem, então, 15 pontos, tá? Comentários gerais. O Albérico descreveu com maestria, né? O colega poderia ter enfatizado melhor, ou o colega isso, né? Claro, aqui num espírito, né, pessoal, num espírito construtivo, né? Nós estamos aqui fazendo isso aqui é uma situação pedagógica, né, de aprendizagem, ninguém aqui tem que, de forma alguma, tem que, né, dominar todo o conteúdo. Bom, aí vai ter a do Albérico, vai ter a da Valéria, vai ter a da Alice, né? Cada um de vocês vai avaliar todos os seminários, menos o seu próprio, né? Porque aí fica meio estranho. Então, cada um de vocês vai avaliar todos os seminários. Ao final do semestre, eu vou recolher essas fichas, eu vou, junto com a minha ficha, definir a nota sobre 3 pontos, aqui no 5 vezes 4 é 20 no máximo, né? Mas eu vou definir a nota sobre 3, né? Em relação à média final de vocês, tá? E aí depois eu vou fazer uma síntese dos comentários finais e vou fazer uma devoluçãozinha individual para cada um de vocês, tá? Então a ideia básica, e aqui eu vou descompartilhar, a ideia básica aqui é a gente poder usar isso como um momento também de desenvolvimento de habilidades e competências do ponto de vista de condução de seminário, de apresentação oral, ok? Tá? Então, claro, alguns artigos como o de hoje não têm resultados, né? Ele não tem uma seção de método, é um artigo de revisão da literatura, né? Revisão narrativa. Ele não tem uma seção de método, certo? Mas não tem problema, vocês podem dar a pontuação máxima, né, ou não aplicável, eu sei quais são os que tem e que não tem, tá? Bom, dúvidas sobre esse momento, pessoal? Não? Tudo claro? Legal. Tá? Eu, no ano passado, eu acabei não fazendo e me arrependi. Eu acho que é legal a gente poder, assim, engajar vocês também na avaliação, tá?
Bom, dito isso, a ideia hoje é a gente entrar, até pelo horário, entrar mais rapidamente no nosso artigo sobre a natureza e significância dos problemas ou transtornos da memória no TEPT. Deixa eu fazer uma breve introdução, depois eu posso retomar isso, mas uma das ideias sobre o transtorno, como a gente estava falando a partir da pergunta da Fernanda, sobre flashbacks no TEPT, uma ideia geral sobre transtorno, né? E o primeiro instrumento sobre esse transtorno surge ainda na década de 70, né? Que se chama a escala de impacto de eventos, tá? Horowitz e colaboradores, na Impact of Events Scale, partia de um modelo que via o TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático, como, né, o interjogo entre dois grandes processos. Né? Um processo que tem a ver com a evitação, com você ativamente evitar pensamentos, emoções associadas ao trauma, ou evitar lugares, pessoas, coisas, estímulos associados ao trauma. A evitação mais cognitiva, a evitação mais comportamental. Né? Isso está presente desde quando esse transtorno foi reconhecido na psiquiatria, inicialmente no DSM-3, né? Isso na década de 80. Tá? Então, só lembrando, é claro, pessoal, que antes desse reconhecimento formal, já havia uma enorme evidência clínica, ou mesmo anedótica, do ponto de vista da literatura, né, relatando o impacto que experiências adversas tinham no desenvolvimento, né, no funcionamento das pessoas. Tá? Nessa disciplina, eu não entro muito nisso, mas eu tenho uma aula inteira sobre a história do transtorno, né? Eu não vou entrar, mas que mostra claramente, né, que ainda no século XIX já existia uma evidência acumulada sobre o impacto do ponto de vista emocional de acidentes em meios de transporte de passageiros, no caso, trens que descarrilhavam, né? Muitas pessoas, eventualmente, sem uma lesão física, né? Sem ter um traumatismo crânioencefálico, acabavam, após essa situação, apresentando sintomas pós-traumáticos. Tá? Não se chamava TEPT naquela época. Tá? Aí tinha um termo que chama railway spine. Tá? Mas, enfim, depois, né, já na Primeira Grande Guerra Mundial, ficou evidente o efeito que a exposição ao combate, a situação de combate, teve sobre os soldados. Né? E aí, ainda na Primeira Guerra, né, como consequência de estudar esses soldados que retornavam, né, para os seus países, existiu a ideia ali do shell shock, né, ou da neurose de combate, da neurose de guerra, neurose de combate, foram vários nomes. Tá? Essa evidência se acumula, né, e ao longo da Segunda Guerra isso se torna mais evidente, especialmente dois grandes fenômenos, né, na década de 60, 70, culminaram para que mais adiante isso fosse reconhecido como um transtorno. Dois grandes fenômenos. Um, que foi o movimento feminista nos Estados Unidos, tá? E o outro, que foi o atendimento psiquiátrico, psicológico, aos veteranos da Guerra do Vietnã.
tá? Nos Estados Unidos também. Bom, o que se observou? Né? De que aqueles veteranos, quando voltavam da guerra, tinham, né, sequelas emocionais, estou aqui usando emocionais num sentido bem amplo, tá? Emocionais muito fortes. Por outro lado, também começou a se observar que mulheres vítimas de violência apresentavam sintomas muito similares àqueles veteranos de guerra sem nunca terem sido expostas a combate, certo? Elas não foram para a guerra, né? Mas elas apresentavam as mesmas reações ou reações muito similares a quem foi para a guerra, foi torturado, ficou em trincheira, etc. Beleza? Bom, então, houve uma pressão social, né, para que este conjunto, esta síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, fosse reconhecida, né, a síndrome, reconhecida no Manual de Diagnóstico e Classificação, né, Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM-3. Então, na década de 80, o TEPT ele é reconhecido como um transtorno. Várias das explicações iniciais, né, ainda sobre rail spine, né, e depois sobre o shell shock ou neurose de guerra ou trauma de guerra, envolviam a memória como um fenômeno central. Tá? Então, muitos autores, né, trabalhavam com um binômio, né, que era dissociação, reações dissociativas e memória. E um foco muito grande na memória sobre o trauma. Isso foi algo distintivo que marcou esse transtorno desde o seu início, mesmo antes dele ser reconhecido. Bom, andando um pouquinho no tempo, tá? E aí tinham várias hipóteses sobre o que eram essas memórias, alguns autores na linguagem da época, né, dizia então que essas memórias do trauma ficavam, né, como parasitas, né, na memória, elas não se integravam a outros tipos de memória. Bom, andando um pouquinho para frente, alguns autores começaram a sugerir que este transtorno, então, era primariamente um transtorno ou uma desordem da memória. Por quê? Porque existem tantas alterações em sistemas, processos, conteúdo, funcionamento da memória, né, que um conjunto razoável de autores começou a sugerir que, bom, olha, isso aqui, na verdade, é uma desordem de memória. É uma desordem de memória. E esta tem sido, né, a ideia de que existem grandes discussões, e essas discussões oscilaram ao longo do tempo, mas uma delas é se a memória sobre o trauma, o funcionamento dessa memória segue, né, as mesmas regras de funcionamento de outras memórias episódicas, autobiográficas, ou não, ou se ela tem características específicas, a memória traumática, a memória do trauma. Né? Então, entre várias outras discussões, né? E o que o Breuer vai começar a introduzir um pouquinho no artigo de hoje tem a ver com isso. Né? A gente vai falar de capacidade de memória, a gente vai falar do conteúdo da memória e dos processos da memória. Certo? Bom, como é que isso nos toca aqui na nossa discussão e nessa disciplina? A memória não é o único processo cognitivo alterado, né? Psicopatologia cognitiva experimental. Nós vamos estudar a atenção mais adiante no semestre, mas a memória claramente é um processo que está alterado sob vários aspectos no estresse pós-traumático, tá? Dito isso, o outro ponto é que a grande maioria das abordagens terapêuticas para o TEPT envolvem o trabalho com memória, de diferentes maneiras. Algumas vão fazer com que o indivíduo fique exposto à memória do trauma.
Outras vão fazer com que o indivíduo faça uma atualização das informações na memória do trauma. Outras vão fazer com que o indivíduo fique exposto à memória do trauma, mas vão fazer com que ele faça um processamento visoespacial ou tátil, né, ou auditivo bilateral, EMDR. Tá? Outras vão trabalhar com o conteúdo, com o significado da memória. Então, e entre outras possíveis, tá? Outros vão trabalhar a memória na forma de narrativa, tá? E aqui eu estou basicamente falando das principais abordagens terapêuticas do ponto de vista de psicoterapia para o TEPT. Tá? Mas essas são todas com evidência, Christian? Todas essas que eu falei têm evidências. Todas elas têm evidências. Eu achei que era só aquele protocolo da TCC de relembrar e de sensibilização e de repetir a história várias vezes. Uhum. Esta, né, e todas estas que eu falei estão dentro do que nós chamaríamos genericamente de terapias cognitivo-comportamentais, tá? A que a Fernanda está se referindo, principalmente, tem a ver, e aí a gente depois vai fazer uma diferenciação entre o que é dessensibilização e o que é exposição. Né? A que tem a maior evidência acumulada é o que a gente chama da terapia de exposição prolongada, tá? Que é quando a gente coloca, né, o indivíduo exposto de forma hierárquica e gradual ao relato do trauma, ou seja, faz ele narrar o trauma, né? Você eventualmente grava isso, depois, como tarefa de casa, ele vai ouvir a sua própria narrativa, né? E você mantém o indivíduo exposto a esse relato, né? Então, a terapia de exposição prolongada, você mantém o indivíduo exposto a esse relato, né, pelo tempo suficiente da ansiedade, né, aumentar exponencialmente, entrar num platô e depois decrescer, enquanto ele está exposto. Você não induz relaxamento, você não induz nada disso, tá? Então, agora, antes da gente chegar nas intervenções, e vocês vejam então que todas as intervenções tomam como base processos de memória, tá? Depois a gente vai falar sobre atenção e vamos falar de modificação do viés atencional, que é uma outra coisa. Tá? E nós vamos introduzir esse ano um artigo sobre flexibilização da memória autobiográfica, tá? Que depois a gente vai discutir de uma forma nova nesse ano. Tá? Agora, vamos então, eu estou aqui, né, colocar aqui o cenário geral, para agora entrarmos no seminário propriamente dito, porque eu estou aqui falando sem parar, né? E não é este o caso, mas agora vamos entrar no seminário propriamente dito sobre o nosso primeiro artigo de memória, com um sujeito chamado Chris Brewer. Né? Ele é um psicólogo, ele é um cara brilhante, né? Ele já é um senhor, trabalha no Reino Unido, né? Ele tem contribuições muito inovadoras, não só na área de trauma, mas também em psicoterapia. Ele é uma das pessoas, né, no comitê da Organização Mundial da Saúde, responsável, né, por essa proposta que está na CID-11 sobre o TEPT. Ele é um cara que está dentro da discussão mais forte, eu diria assim, sobre o TEPT. Né? Além de que é uma pessoa agradabilíssima. Né? Então, assim, vamos ver o que ele tem a nos dizer sobre esses 3 pontos, né? Aqui, para a gente compreender a memória no TEPT. Tá? Depois, na aula que vem e na outra, daí nós vamos ver 2 partes de um mesmo artigo dele também, sobre outros aspectos que são complementares a este que nós vamos discutir hoje. Mesmo sendo um artigo que já tem 10 anos, 2011, é um artigo, né, é óbvio que tem estudos empíricos mais recentes, mas a ideia central se mantém, tá?
Então, o Albérico vai nos guiar no seminário, mas um seminário não é uma aula expositiva. O seminário é aquele momento de discussão do artigo, tá? Então, Albérico, eu vou te colocar como co-anfitrião, tá? Então, aí tu fica à vontade se tu quiseres projetar alguma coisa de slides ou como tu pensaste aqui para o nosso seminário, tá? Houve aqui uma situação assim, em que eu me senti só um pouquinho prejudicado, né? Porque íamos apresentar, eu e a Camila, eu estou fazendo, já disse em outras salas, não sei se eu disse aqui nessa sala, eu acho que não, eu estou fazendo as minhas aulas intensivas, né, de inglês. Eu não sou proficiente, mas estou aprendendo agora bastante com professora particular. E uma questão que eu fiquei assim, um pouco em dúvida é o seguinte, o artigo, nós falaríamos somente sobre o artigo ou poderíamos ter, dentro dessa questão da memória, buscado também outros artigos que pudessem contribuir. Como é que ficou, professor? Na verdade, vamos dizer assim, a gente tem uma sequência de artigos, né, que eu coloquei ali para a gente ir construindo o conhecimento. Então, esse artigo é central no seminário de hoje. Vocês podem, obviamente, Albérico, não apenas tu, mas os colegas podem contribuir com pontos de vista sobre esta leitura, com leituras diferentes que tenham feito, com experiência clínica. A Fernanda estava falando no início da nossa conversa que ela estava avaliando um paciente, né? Então, assim, é claro que vocês podem trazer outros elementos, mas a ideia central é nós seguirmos em cada um dos seminários o artigo, né? Certo, perfeito. Ok, eu gostaria de começar perguntando, porque as perguntas são as que movem o mundo, né? As boas perguntas. Sobre a compreensão da capacidade mnemônica do ser humano. Por qual razão, involuntariamente, esse pensamento, a memória, nos traz esse pensamento intrusivo em relação a um episódio estressante. Por quê? A pergunta é uma lebre selvagem que vê uma raposa, que ela detecta uma raposa, que a raposa partiu para pegá-la, o coração dela vai a mil, a maneira de dizer. E ela vai correndo e entra na toca, e a partir dali ela está muito bem, pronto, não tem mais esse episódio. Mas nós não, nós os seres humanos trazemos os episódios, a memória, né, intrusiva, involuntária, me traz a lembrança traumática. Então, eu vivo o estresse, eu elicio a carga emocional, porque uma coisa me parece assim, olha, eu penso que eu estou voando, eu penso que eu estou nadando submerso, eu penso. Agora, quais são os meus sentimentos em relação a isso? A capacidade dessa memória em que a teoria da memória autobiográfica nos traz assim diferentes visões. Mas eu gostaria de fazer essa pergunta para tornar o seminário bastante dinâmico. Como se compreende a capacidade mnemônica? Nós temos há um foco principal, a inteligência cognitiva, ou nós trazemos também a inteligência emocional? O que vocês, colegas, podem contribuir com esta pergunta? Fernanda, Giovana, Monique, Mari.
Alberico, achei a tua pergunta excelente, mas não sei como contribuir. Eu até anotei a pergunta nas minhas anotações. Por que nós temos memórias intrusivas? É muito interessante. Eu não, é uma pergunta muito boa. E nós poderíamos acrescentar, né? Podemos acrescentar. Veja, a memória episódica, tal, normal, tudo tranquilo, mas, de repente, como se estivesse flutuando, eu tenho uma sensação, um sentimento, um desespero de viver novamente um trauma. Pode ser um cheiro, pode ser alguma coisa semelhante que me leva àquele estado traumático. O trauma já passou, então o estresse agora é um estresse pós-traumático. Por que nós vivemos isto? Mas essa memória que você diz assim, é um cheiro, me remeteu a alguma coisa, aí não é a memória intrusiva, né? A memória intrusiva é que ela tá fazendo alguma coisa, nada a ver, e vem uma coisa... E aí eu fiquei pensando, eu mesma, a minha experiência, né, como pessoa, às vezes acontece de ter uma memória intrusiva, né? E são sempre de coisas doloridas. Não, mesmo que eu não tenha um evento pós-traumático, mas quando acontece memórias intrusivas, pelo menos que eu estou me lembrando agora, a partir da tua pergunta, são sempre de coisas doloridas, assim, principalmente coisas não resolvidas, né? Alguma mágoa com alguém, coisa assim. Não sei se é assim para todos. Sim, claro, a partir de um cheiro, de uma coisa assim, eu posso ter uma memória boa. Mas essas intrusivas que vêm espontaneamente, só me lembro de coisas doloridas. Eu li um artigo, e como a base é o artigo... como é que é o nome, professor? Breuin? Breuin, Ok, então, do Breuin. Eu li um artigo, mas o foco é o Breuin. Mas, então, quando eu digo é possível um cheiro, uma situação aqui, eliciar uma memória intrusiva. Não é o cheiro em si, mas ele apenas auxiliou a desencadear uma memória intrusiva. Porque, vejamos, o professor Christian falou, dando assim uma ideia, e eu também participo de alguma coisa semelhante, porque a minha mãe também faleceu no dia 23 de dezembro de 2004, então o Natal é o Natal. Puxa, hoje é dia 23 de dezembro, mamãe e tal, amanhã é Natal. Essa questão, ela volta, vamos dizer assim. Né? É por isso que eu disse, é possível, eu estou fazendo essa pergunta, é possível alguma coisa externa que eu vejo me eliciar a memória intrusiva, aquilo me machuca, aquilo me estressa, aquilo me deixa para baixo. Né? Porque, e é interessante, Giovana, você disse que justamente isso, por que eu não tenho uma memória intrusiva, então, de felicidade? Uma memória que me traga bem-estar. A gente sempre tem uma memória intrusiva que nos machuca, que é traumática. E é pós-traumática porque o trauma eu já vivi antes. Alberico, também achei muito legal a tua pergunta e também como a Giovana, assim, não tenho resposta, mas eu pensei em algumas coisas para contribuir para a nossa discussão. Uma das definições de trauma que eu acho muito bacana, muito profunda, é aquela que diz que é tudo aquilo que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso sistema nervoso não foi capaz de processar. Então, eu fico pensando se essas memórias não ficam voltando justamente com uma tentativa de tentar processar aquilo que aconteceu. E o artigo traz os termos, né, a fragmentação e desorganização. E o quanto essas memórias, então, elas estão desorganizadas na nossa mente, na nossa personalidade, na nossa história, fragmentadas. E eu fico pensando se talvez essas memórias não estariam tentando organizar isso, encaixar isso. E aí talvez explicaria por que não tem memórias intrusivas de momentos felizes, porque isso a gente conseguiu assimilar bem. Mas as memórias mais traumáticas não. Mas não sei, inferências aqui, fiquei pensando sobre. Isso. Mas você traz uma questão assim, interessante, por quê? Porque, pelo que você me disse, me veio à cabeça a palavra insight. O que significa o insight?
uma reorganização do campo perceptual, certo? Eu estou aqui, de repente, eureka! Estava tudo aqui comigo, só que estava meio desorganizado, e de repente ficou claro, organizou. Quando você falou nessa questão das organizações de memórias, e que a gente tenta, talvez, equalizar, né? Trazer um significado que possa resolver o meu trauma, a minha dificuldade. Que no artigo ele diz, né, sobre memória perceptual, que suporta a presença de representações de longo prazo que são reflexos seletivos ou incompletos dos sentidos nessa entrada. A independência funcional da memória perceptual e episódica é ilustrada por pesquisas sobre ofuscamento verbal, mas é mais claramente exemplificado pela forte evidência em favor da memória perceptual e memória episódica, ela fica um tanto ou quanto prejudicada. Ora, eu lembrei da palavra sensibilidade. Eu lembrei, lendo, eu lembrei dessa palavra sensibilidade. E a sensibilidade, ela é a mesma para todos os seres humanos? Porque seria possível, então, fazer uma mensuração do transtorno pós-traumático. Eu poderia fazer uma mensuração num grupo amplo de seres humanos. E aí, quando eu estava pensando e refletindo, eu lembrei de uma questão lá da sociologia, quando Max Weber ele criou os tipos ideais. Então, o que eu pensei assim? Eu tomo uma pessoa como, por exemplo, Nelson Mandela. Eu tomo uma pessoa como Agnes Botiuia Gunsha, mais conhecida pelo nome de Madre Teresa de Calcutá. Eu tomo uma pessoa como Mohandas Karamchand Gandhi. Eu tomo outra pessoa aqui brasileira como a Irmã Dulce. Então, eu tenho tipos que eu estou trazendo para a nossa reflexão da seguinte maneira. Olha, as últimas palavras do Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma Gandhi, foi quando ele levou 2 tiros no peito, ele quase caiu, voltou, sabendo que ele foi alvejado de uma tal maneira que ele tem não tem 2 minutos ou 3 de vida, mas ele olha nos olhos do atirador, sorri e diz a ele: ó, meu filho, eu lhe perdoo. E quando o hindu sabe que ele vai morrer, é uma tradição olhar para o sol e chamar o nome de Deus em 1000 dialetos. Mas ele só tem tempo de falar assim: ó Rama, e tomba morto. Então, é uma coisa muito interessante que qualquer um de nós, possivelmente, com bem menos, estaria muito, muito, muito estressado. E qualquer lembrança do episódio seria uma memória intrusiva que nos eliciaria grandes problemas, porque a gente estaria sofrendo bastante. Isso tem muito valor com a sensibilidade? Aliás, eu queria que vocês respondessem, mas que o professor também participasse e respondesse. Albérico, eu acho que esses questionamentos são importantes. Eu só acho que talvez a gente tenha que ficar um pouquinho mais preso ao artigo. Ao artigo, né? Porque, vamos dizer assim, eu estou um pouquinho só preocupado com o tempo. A gente tem 45 minutos ainda, né? E para cobrir o artigo. E ele traz ali numa primeira grande sessão sobre as desordens do ponto de vista da capacidade de memória, né? A primeira dessas questões tem a ver com as questões de condicionamento ou condicionabilidade, né? Isso, certo. Porque tem algumas questões ali que são... acho que foi, eu não sei se foi a Fernanda ou alguém que pontuou, tem algumas questões que têm a ver com intrusão de memória, e outras têm a ver
com essa aprendizagem associativa, né? Então, vamos pensar assim, a questão do condicionamento um pouquinho. Vamos talvez examinar um pouquinho essa primeira grande sessão do artigo, quando ele fala sobre a capacidade da memória. De repente, poderia começar a discussão. Em verdade, é assim, como eu falei, né? A Camila ficou mais atenta assim, ao artigo, e eu também, com base no artigo, pesquisei alguma coisa periférica. Ela falaria mais em relação ao artigo, e eu falaria mais alguma coisa periférica, mas sempre como o eixo, o artigo. Por isso que eu me senti um pouco prejudicado nesse sentido, né? Mas, muito bem. Como nós poderíamos entender justamente, então, essas desordens, né, professor? E essa nossa capacidade de integração, interação com as memórias, né, episódicas. Como é que isso se dá? Vocês leram o artigo? Giovana, Fernanda, Monique, Mari, Sim, está Gabriela. lido. Então, como é que isso é compreendido? Pode ser você, Giovana. Ele ficou fixado aqui em mim, só me chama. Não sei, Alberto, estava pensando aqui, eu até ia pedir para tu reformular a tua pergunta para ver, mas eu estou aqui diante, não sei se é isso que o professor está pedindo, estou diante daquele quadro ali, aquela figura 1 que ele traz ali, mostrando a diferença, assim, pessoas que vão viver um trauma, nem todo mundo vai ter um transtorno de estresse pós-traumático, né? Exatamente. E aí a gente vê que isso, as memórias, elas voltam de forma diferente, né? Assim, e essa coisa da memória intrusiva que a gente falou, que é muito frequente e muito vívida para as pessoas que têm o estresse pós-traumático. No início todos têm, não sei se é isso, professor, que o senhor queria, mas no início todos têm aqueles sintomas meio parecidos, tanto que ele fala que não se diagnostica no primeiro mês, né? Mas depois, aí no estresse pós-traumático, a gente vê que esses sintomas persistem. Me pareceu, não sei, né? E também um pouco, acho, daquela pergunta que tu tinha proposto antes. Me pareceu que o texto sugere que as pessoas que têm, assim, não, por falta de outra palavra, então eu sei que não é de ter, mais força de ego, talvez mais maturidade de caráter, talvez mais sentidos assim na vida, né? Deu uns exemplos aí de algumas personalidades. Talvez encontrem dentro de si uma forma de integrar esses acontecimentos, de achar uma razão, uma coisa assim. E para outras pessoas, e até o texto fala, né? Quando isso acontece muito cedo na vida, que as pessoas, crianças que ainda não estão com os processos todos de memória e cognitivos desenvolvidos, é mais fácil de desenvolver, porque a memória não vai integrada, né? Não sei, fiquei com essa sensação. Sim, ok. Teve um trecho ali dessa primeira parte do artigo que eu até circulei, que eu queria que a gente discutisse. Qual é a página, sobre, Fernanda? Na página 206. Tá. É ali sobre a discussão se o conteúdo da memória ele ficaria sempre congelado, sempre estático, ou se ele se alteraria com o tempo, ou de acordo com fatores externos, como, por exemplo, o humor da pessoa. E aí ele diz ali, né, que um argumento que essas memórias mudam ao longo do tempo seria os casos em que a pessoa fica muitos anos após o trauma sem ter nenhum tipo de memória intrusiva, e aí depois de muitos anos começa a ter memórias intrusivas. E eu fiquei me questionando assim sobre isso, sobre o que será que acontece nesses casos onde se passa muito tempo sem sintomas e aí depois começam os sintomas, ou muito tempo sem essas intrusões e depois elas aparecem. Tá, é um bom ponto. Vamos dizer assim, então voltamos, né, um pouquinho mais no início do que na questão ali
da capacidade de memória, mas aqui a Fernanda trouxe um ponto interessante, tá? Para a gente entender isso, né, tem algo que é esse fenômeno que não é tão comum, mas acontece, né, que aquele indivíduo que, após exposto ao trauma, pode passar ali alguns meses, né, sem apresentar sinais e sintomas suficientes que justifiquem o diagnóstico, mas após, né, 3 ou 6 meses, dependendo do desenho que vocês estão usando, ele vai apresentar, esses sintomas se agravam de tal maneira e impactam tanto o funcionamento do indivíduo que ele ou ela vai apresentar, vai justificar o diagnóstico, né? Que aquele é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Delayed onset, né? Que é o que inicia depois, né? Postergado, tá? Então, o que o autor, nesse momento, o que o autor está dizendo? Tá? De que pode haver aí alguma alteração no conteúdo da memória, né? Que pode haver alguma alteração, tá? O que a gente sabe, né? E ali ele começa a falar da questão da memória autobiográfica, né? Eu vou só aqui compartilhar rapidamente aqui. Aqui da questão da memória autobiográfica, muito baseado em cima do trabalho do Conway, né? Então, só um parênteses, né? A memória autobiográfica é algo estudado isoladamente, né? Como processo de memória, é algo estudado em muitos transtornos mentais, tá? Na esquizofrenia, tem trabalhos belíssimos sobre memória autobiográfica, na depressão também, trabalhos belíssimos sobre memória autobiográfica. Qual é a ideia aqui, né? Porque a memória autobiográfica tem a ver com o conteúdo da memória, não com a capacidade, certo? Então, a memória autobiográfica é o raciocínio autobiográfico. Os autores vão se diferenciar entre aqueles autores que consideram isso como um subtipo de memória episódica ou aqueles autores que eventualmente dizem que, olha, isso é um pouco diferente de outras memórias episódicas, isso tem algum conjunto de regras, né, de leis que governam esses processos de memória autobiográfica, né? Alguns autores vão até usar a ideia de um raciocínio autobiográfico e não tanto de memória autobiográfica, né? Mas é aquele conjunto de lembranças, né, a nosso próprio respeito, sobre a nossa própria vida, certo? Bom, o que o autor sugere? Que existe um nível mais elevado, superior, né, da memória autobiográfica, que tem a ver com esse conhecimento, né, sobre o nosso senso de self, né, sobre nós mesmos, quem nós somos, né, a ideia de um senso de self. Isso tem a ver com memória autobiográfica no seu nível mais alto, né? E outras que têm a ver com aquela memória episódica mais contextual ou contextualizada, tá? E um nível, talvez, no qual a gente pode não ter um acesso tão voluntário, né, e que ocorre de forma mais involuntária, né, especialmente no TEPT, isso é muito evidente, né, que tem a ver com essas memórias sensórias, né, com essas que vamos imaginar a cena, vamos imaginar uma seguinte cena. A pessoa foi assaltada numa parada de ônibus há 3 meses atrás, ok? A pessoa foi assaltada, né, por um adulto jovem, adolescente, não era tão fácil de ver, que tinha que estava com um boné preto, né,
e um moletom vermelho, ok? E a pessoa foi assaltada, né, de uma forma violenta, né? O agressor chegou, botou a arma no rosto da pessoa, né, e disse: me dá o celular agora, senão eu vou te dar um tiro na cara. Né? Bom, passam-se as semanas, né? Essa nossa pessoa que agora se chama João, o João lá não melhora, né? E aí o João está com um diagnóstico de estresse pós-traumático, certo? Simplificando muito a história. Bom, o que são essas memórias baseadas nas sensações, né? As memórias mais de caráter sensório, né? A temperatura do cano, a pressão do cano na bochecha, do cano da arma na bochecha, né? O cheiro do assaltante, certo? Eventualmente, a sensação de calor, porque estava num dia particularmente quente, ok? Então, ou, sei lá, o barulho do ônibus travando, né? Porque estava uma parada de ônibus. Então, são esses elementos mais baseados, não verbalmente acessíveis, que são situacionalmente acessíveis, que muito rapidamente, né, de uma forma involuntária, entram, né, nesse raciocínio autobiográfico. Bom, o que a gente está vendo aqui? Né? Que quando ocorre a situação de estresse pós-traumático, né, algo importante é que essas imagens, essas sensações, não só imagens, essas sensações são rapidamente, né, disparadas aí por diferentes estímulos. Tá? O que a gente também está vendo? Duas coisas importantes. Tá? Que essas memórias autobiográficas, elas são fragmentadas, ou seja, né, diferente de, vamos imaginar, agora vou perguntar, sei lá, para a Fernanda. Fernanda, onde é que tu passaste, né, o verão antes da pandemia? A Fernanda vai dizer: professor, eu fui para Xangri-Lá, estava muito bom, choveu 3 dias, mas o tempo foi muito bom, eu consegui fazer um monte de coisa, a minha tia foi me visitar, e daí a gente foi de carro ver o meu sobrinho na outra praia, estava bem bom. Então, assim, a Fernanda consegue evocar, né, esta memória autobiográfica sobre o verão, né, de 2020, tá? Então, fevereiro de 2020, antes da gente ter ali a situação mais intensa da pandemia, a Fernanda consegue evocar e ela consegue relatar isso de uma forma coerente, organizada, temporalmente lógica. Isto, se a gente pede para o João falar sobre o evento que ele experienciou há 3 meses atrás na parada de ônibus, pode não acontecer dessa maneira, ela fica fragmentada. Outro fenômeno, ela fica pouco integrada no raciocínio autobiográfico. A Fernanda, por exemplo, está me contando que o verão dela, de 2020, quando a tia visitou, foi um pouco antes da irmã dela ganhar o bebê, um pouco depois que ela trocou de carro. Certo? Esse evento está bem demarcado na história de vida da Fernanda. No estresse pós-traumático, isso não necessariamente é assim. A memória sobre o trauma, ela fica fragmentada e ela fica pouco integrada. Portanto, ela tem uma chance maior de ser super generalizada para outros contextos, porque ela fica pouco coesa, pouco integrada, fragmentada. Professor, seria correto dizer, mesmo que fosse por aproximação, nesse caso do primeiro lá, a memória seria uma memória situacional acessível. No caso como você falou da Fernanda, seria uma memória verbalmente acessível?
É isto. Isso, nos dois e aí vem talvez uma das grandes propostas do Chris Brewin, que ele vai falar um pouco mais adiante, né? Mas vamos dizer assim, muito provavelmente, e a hipótese dele é essa, né? No estresse pós-traumático, né? Você tem, né, uma grande quantidade de informação sobre o trauma sendo codificada nesse sistema, né, de memória situacionalmente acessível, e menos quantidade de informação sobre o trauma, sobre a experiência, sendo codificada num sistema de memória verbalmente acessível, né? É o sistema SAM e o sistema VAN. Não quer dizer que numa é só SAM, noutra é só VAN, mas você tem um predomínio das informações. Tá? E o que... Então, quando você vai para um contexto de intervenção, tá? O que você faz quando você pede para o paciente relatar? Você começa a fazer a transferência, né, gradual do sistema de memória SAM para o sistema de memória VAN. Tá? Então, o sistema de memória, nesse caso da memória SAM, ela ganha um alto grau de incontrolabilidade, não é isso? Isso. Uma vez que as pessoas estão sujeitas a se deparar com pistas mnemônicas do trauma. A possibilidade de fazer uma ponte com a VAN iria dar uma situação mais confortável em relação ao trauma, a pessoa resolveria melhor, saberia lidar melhor com o trauma? A ideia é que diminuiria o número de intrusões e, portanto, de sintomas. Certo. Certo. E, por exemplo, assim, nesse exemplo da pessoa com trauma, da parada de ônibus, que foi assaltada pela pessoa com moletom vermelho, como é que apareceria isso, por exemplo, se perguntasse para ela, tá, me relata o que tu tá fazendo antes de ir para a parada de ônibus? Ela não saberia dizer? Saberia dizer. Depende da pessoa, né? Pode acontecer algumas coisas. Tá? Então, em tese, né, isso não iria interferir em outras memórias, né? Mas, vamos dizer assim, se isso faz parte da situação traumática, é muito provável que a pessoa não consiga ter uma organização temporal correta e lógica, né, coerente do fenômeno. Por exemplo, né, quando você coloca a criança, né, que sofreu maus tratos, né, e você vai colher o depoimento desta criança. Tá? É altamente improvável que ela conte uma história coerente, lógica, com início, meio e fim, onde todas as peças se encaixam numa organização temporal. Tá? E é altamente provável, né, que, na verdade, ela acabe eventualmente se contradizendo, que ela tenha lacunas na narrativa, que isso não esteja tão bem organizado. De uma forma muito equivocada, né, às vezes é interpretado esta falta de lógica, coerência e organização temporal como a criança está mentindo, a criança está fabricando a memória. Quando isso, na verdade, é um indício mais evidente de que aquela memória, de que aquela narrativa tem a ver com algo real que aconteceu. Né? Muito mais evidente de uma fabricação, né, de algo que não aconteceu, é uma sequência absurda, uma criança contar uma sequência absurdamente correta, temporal, de um evento traumático com uma linguagem adulta, coerente, etc. Né? Pessoal... Mas e um adulto também aconteceria isso? Também aconteceria isso. Né? É esperado que isso aconteça. Tá? A primeira grande seção do artigo diz respeito à capacidade da memória. Albérico, vamos tentar voltar um pouquinho para o... Em relação a essa capacidade da memória,
no que eu compreendi no artigo, ele fala, ele chega a falar dos traumas análogos. No artigo, eu não lembro se ele falou, eu não li todo o artigo, sabe? Mas o trauma análogo, como aliás, eu até li a dissertação do seu aluno, né? Que tem, como a ideia era essa, minha e da Camila, ela ficaria com o artigo e eu ficaria na periferia desse processo. Aí eu consegui localizar justamente uma dissertação e que tem base no autor, né? No Breuil, né? Isso. Então, o fluxograma geral do paradigma do trauma análogo, né? Todos ficam com a visualização de um vídeo. As tarefas cognitivas podem estar presentes durante o vídeo ou após. E os participantes então, mantêm um diário por 7 dias. Achei isso muito interessante, porque justamente está se falando aqui da capacidade de memória, né? Por exemplo, a pessoa viveu o trauma e, depois de 7 dias, ele verifica um vídeo e depois se pode medir esse processo da memória, o que ela elicia, o que ela traz e tal. Mas eu achei muito interessante quando a Fernanda falou sobre... Foi Fernanda? Foi. Numa situação em que a pessoa viveu um estresse e, depois de anos, voltou a viver aquela mesma situação. Isso está na dimensão dessa capacidade de memória? Fernanda respondeu ou não, Fernanda? Está nessa capacidade de memória? Ou seja, a pessoa vive a sua vida, né? As memórias episódicas, tudo funcional. E chega um momento que ele tem capacidade de viver uma memória traumática novamente. Isso está numa dimensão da sua memória, da sua capacidade de memória, da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade emocional. O que você falou, Fernanda? Ou você só fez a pergunta e era para o professor responder? Não, na verdade eu só tinha levantado a discussão mesmo, mas eu acho que, como o Christian está sugerindo que a gente fale um pouquinho mais dessa primeira parte do artigo, eu acho que era para a gente focar nisso de capacidade da memória, né? Da memória. Ou já estamos na parte de conteúdo, capacidade ainda, né? Capacidade da memória. Eu vou projetar aqui esse quadro, talvez nos ajude aqui um pouquinho no seminário, tá, pessoal? Esta aqui é a parte, né, do ponto de vista da capacidade da memória, né, que a gente está discutindo, né? Então, assim, vamos olhar para esse quadro e vamos discutir um pouquinho sobre esses 3 pontos, né? Prejuízos, né, em memória verbal, condicionamento de memória, né, e prejuízos em memória de trabalho. Aqui nós estamos falando da capacidade da memória, tá? O que chama a atenção de vocês nisso, né? E aqui eu queria também que se o Vinícius pudesse participar um pouquinho, a Mari, a Monique, a Alice fez vários comentários ali por escrito, a Gabriela, mas eu acho que seria a hora dos demais participar, tá? Em relação ali, eu fiz mais ou menos o meu entendimento aqui como uma ordem entre capacidade, conteúdo e processo. Então, eu coloquei assim, me corrija depois se estiver errada a minha ordem. Vamos ver. A capacidade, então, como se fossem as bagagens que eu vou construindo, ou seja, tudo que eu vou colocando lá é a capacidade que eu tenho de ir fazendo esse armazenamento. Depois eu coloquei como o conteúdo as situações, as vivências que vão acontecendo na minha vida, onde eu vou acessando as minhas capacidades. Seria mais ou menos isso. E o processo, então, seriam os agentes externos ou os estímulos que eu teria
onde eu faria acesso eu estaria vivendo o conteúdo acessando a minha capacidade. Não sei se ficou claro, mas eu fiz mais ou menos um link de que a memória que eu construo é baseada nas coisas que eu vou sentindo e depois os gatilhos que eu vou sentindo que vão acessando isso. No caso do transtorno, para mim, às vezes, algumas coisas ficam um pouco mais difíceis, porque a minha formação não é psicologia, então eu acabo tendo que ler um pouquinho mais. Aham. Mas em relação a isso, de tudo que a gente falou aqui, me chama muita atenção essa questão de alguma coisa desperta essa memória onde eu acesso ou uma memória intrusiva ou depois o flashback. O que me chama atenção é que quando a gente fala disso, sempre são através de sentidos, ou seja, é um estímulo interno que vem através do toque, do cheiro, alguma coisa que eu estou enxergando. Então, esses foram os links que eu fui fazendo. Tá. Tem alguns pontos que estão corretos, outros que eu vou te ajudar um pouquinho aqui, Mari. Tá, então, perfeito. Assim, tu conseguiste definir claramente a capacidade e o conteúdo. Os processos, né, Tá. tem a ver com esses fenômenos aqui mais específicos que a gente vai tratar. Né? Então, okay. O viés de memória, né, a supergeneralização da memória, tá? Aí não tem a ver necessariamente com estímulos externos, tem a ver com os fenômenos específicos da memória, tá? Os mecanismos aqui. Né? Tá, e aí, no caso, esse meu entendimento, onde eu coloquei os estímulos, eles ficariam dentro também da parte de conteúdo? Não. Quando a gente está falando aqui, os estímulos, eu não tenho não foi para mim muito claro quando tu colocaste, né? Mas, por exemplo, né, no condicionamento, vamos pegar esse primeiro ponto aqui da capacidade da memória, né? O que vocês entenderam sobre o condicionamento de memória no estresse pós-traumático? Né? E Vinícius, se desse para abrir a câmera também. Oi, Christian, desculpa, é que minha internet está meio ruim. Tá joia. Mas eu fiquei com uma dúvida, na verdade, há um tempo atrás eu estava tentando pesquisar aqui uns artigos sobre, mas problemas relacionados ao TEPT também tem consequências em outros tipos de memória, como a memória procedural, assim, porque, por exemplo, uma pessoa que tem um prejuízo de memória procedural vai ter prejuízos em linguagem, em gramática, que é uma área que eu estou estudando, né, estudo aprendizado. E aí eu fiquei em dúvida, mas eu não sei se é dois sistemas diferentes no cérebro e por isso não tem a ver, ou, sei lá, uma pessoa que passou por um evento traumático vai ter mais dificuldade, por exemplo, aprender a andar de bicicleta do que outra pessoa. Vamos dizer assim, o que a gente sabe depois do TEPT, né? No TEPT você encontra esta facilitação, que alguns vão chamar do bias de memória, alguns vão chamar do priming, do fenômeno de priming ou pré-ativação, né? No TEPT você encontra, e aí tem a ver com memória procedural como um todo, né? No TEPT você tem, e se observa, né, uma facilitação do ponto de vista do condicionamento. O autor começa discutindo no início do texto a relação entre exposição a estresse, né, e condicionamento. Né? E aqui tem uma questão fundamental. Tá? Por que né, uma grande quantidade de pessoas passa por eventos estressores, mas apenas um percentual reduzido desenvolve um transtorno. O que acontece aí? Tá? Uma ideia possível é de que algumas pessoas aprendem mais facilmente medo, né? Condicionam medo mais facilmente. Ok? E aí tem todo um conjunto de diferenças individuais, né, que facilitam isso a gente vê em qualquer bicho. Né?
né, a gente trabalhou muitos anos com rato, né? Existem diferenças absurdas do ponto de vista de diferenças individuais na capacidade de aprendizagem dos ratos, todos eles da mesma mãe, da mesma espécie, blá, 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 né? Então, assim, isso com gente é muito mais notável, né, pessoal? Muito mais perceptível. Então, nós temos diferenças individuais importantes em relação ao condicionamento, inclusive condicionamento de medo. Esse é um ponto. Então, algumas pessoas aprendem medo, né, mais facilmente. Agora, o que acontece? Tá? E por que o TEPT é um fenômeno tão interessante? Tá? O exemplo que eu dei lá da perda da minha mãe, o exemplo em relação o exemplo, vamos pegar esse exemplo, né? Ou vamos pegar lá a Maria, que passou pela mesma experiência do João, mas não desenvolveu o TEPT. Tá? Que processo é esse que leva a Maria a não desenvolver? Né? Uma série de mecanismos, sendo um deles extinção de memória. O que é extinção da memória? Né? É você, né, não ter mais a resposta de medo frente à apresentação de um estímulo que lembre, por exemplo, a situação traumática. Tá? Então, a maior parte de nós vai passar por um evento estressor potencialmente traumático. Poucos vão desenvolver estresse pós-traumático. É um monte de gente, mas relativamente é pouco, tá? Então, assim, o que acontece com essas pessoas? Né? Possivelmente, alguns têm mais facilidade para aprender e mais dificuldade de distinguir a memória. Tá? Então, uma das coisas que nós sabemos sobre a capacidade da memória, tá, é de que esses indivíduos, né, que têm mais facilidade de condicionar parece ter mais dificuldade de discriminar estímulos, né, e mais facilidade de supergeneralizar, né, respostas para outros estímulos que não aquele estímulo inicialmente aversivo ou inicialmente traumático. Alice? Cris, agora eu fiz um pouco um bolo na minha cabeça com o diagnóstico de TEPT complexo. Pessoas que foram mais expostas a eventos traumáticos, então elas ficam condicionadas a ter mais respostas negativas frente a esses eventos? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Pessoas que foram mais expostas, ou seja, foram expostas a um número maior de eventos, por exemplo, tá? Elas têm uma chance aumentada de desenvolver um transtorno. Tá. Tá? Então, elas têm um maior condicionamento da memória? Poderia dizer assim? Aí tem uma diferença que elas foram expostas a mais eventos do que outras pessoas, né? Mas, obviamente, que isto vai super reforçando esta aprendizagem, né? Se você, é como se você tivesse, né, cada vez reforçando, né, a mesma aprendizagem, que é a resposta de medo. Tá? Um outro aspecto importante é de que o que geralmente se encontra associado ao TEPT, que é isso aqui que nós estamos falando, associado ao TEPT, né? São prejuízos em memória verbal. Vejam bem, tá? Se nós falamos de que boa parte destas informações são involuntárias, tem a ver com esse sistema, né, de memória situacional, tá? É óbvio que alguém que tenha mais prejuízos em memória verbal vai ter mais dificuldade, né, em processar a informação no sistema de memórias verbalmente acessíveis. Tá? Mas, professor, assim, no texto, né, fiquei com
Me pareceu assim que tem uma pergunta, né? Se essas condições de memória já existiam antes do trauma, né? Isso. E achei muito interessante essa hipótese. Isso. Muito. Giovana, esse é um ponto super interessante mesmo. Tá? Então, e a questão toda vamos dizer assim, olha, o quanto isto é algo que pode, na verdade, ter sido produzido, né, pelo trauma versus um fator de risco, né, pré-existente à exposição ao evento. Tá? A exemplo do que eu falei sobre condicionamento, é óbvio que em outros processos de memória nós temos enormes diferenças individuais. Né? Se eu fizer um teste de vocabulário com vocês, vamos pegar aqui das escalas Wechsler, né? do Weiss. Se eu fizer um teste de vocabulário ou de compreensão verbal ou reverbal, né? Sei lá, é óbvio, ou fluência verbal, é óbvio que nós vamos ter diferenças muito grandes entre nós. Muito grandes. Ok? Isso que nós somos todos altamente escolarizados. Tá? Quanto mais se a gente olhar para a população geral. Mas uma possibilidade forte é que esse prejuízo, ou essa menor capacidade de memória verbal seja uma condição, né, de risco, né, coloque o sujeito numa vulnerabilidade aumentada para ser exposto a um evento estressor traumático, arma na bochecha na parada de ônibus, né, desenvolva o transtorno e outro não. Tá? Então, é uma excelente pergunta, é uma excelente questão e um ponto ainda aberto. Algo que parece já ter sido um pouco mais claro e algo bruto, é QI. Né? A gente sabe, né, que QI é as duas coisas. Tanto é um fator de risco, né, quanto e alguns dos longitudinais mostram isso, né, é uma consequência também da exposição a trauma, né, na infância especialmente. E eu fiquei me perguntando também se, por exemplo, transtornos como o TDAH, que já também apresentam muito frequentemente déficits em memória de trabalho, principalmente déficits em memória verbal, se também seria um risco maior de desenvolvimento de TEPT. Sim, e aí tem algo que a gente depois tem que talvez não dê tempo de a gente falar muito nessa disciplina, mas tem a ver com comorbidades. Né? Então, via de regra, né? O histórico de doença mental, de transtorno mental, em geral, é um fator de risco pré-existente para, se ocorre a exposição ao trauma, você desenvolver TEPT. Dito isso, tem algo muito central que a Fernanda pegou. Olha, o que a gente observa no TDAH? Né? Tem prejuízos importantes do ponto de vista de memória de trabalho, que é uma condição de limitação da capacidade de memória, né, associada ao TEPT. Né? No TDAH também, você tem um prejuízo importante em funções executivas, que a gente não vai estudar muito esse semestre, embora seja uma das coisas que eu acho mais legal, mas a gente não vai estudar muito esse semestre, mas que também estão altamente impactadas no estresse pós-traumático. Tá? Mas é um ponto muito importante, tanto, né, que a comorbidade TEPT-TDAH não é desprezível. Tá? É possível uma criança, por exemplo, de 2 anos, demonstrar algum trauma? Eu estou perguntando porque há 6 meses, e não era aqui na capital, foi no interior, eu conheci uma história, né? E iam levar a criança para o neurologista. Ela, vamos dizer assim, dormia, acordava como se fosse assustada, chorava, então ela precisava de colo e tal, calma, calma, mas não era só dormindo que isso acontecia. Às vezes ela brincava,
né? 2 anos ali, 2 meses, ela brincava, de repente ela assustava e chorava. Então, ela poderia estar vivendo um trauma, professor? Porque, vamos dizer assim, a mãe que dizia, né? Do nada ela leva susto, ela se perturba, ela fica meio desorientada, e por isso iam levar no neurologista. Uma criança, como a Giovana fez a pergunta, e a Fernanda também, eu fiquei pensando nessa criança que eu tomei conhecimento. É difícil saber, né, Alberto? São sintomas assim, né? Essa questão do medo são sintomas muito. É uma criança 6 meses. Oi? É uma criança 6 meses. A criança tem 2 anos e 2 anos. 2 anos e 2 meses. Isso foi há uns 6 meses atrás. É difícil dizer, né, Alberto? Difícil, né? Mas já foi várias coisas, assim, né? Sim, mas já foi detectado em criança também essa questão de estresse pós-traumático? Sim. No DSM-5, você tem hoje um subconjunto de critérios específicos para crianças de 6 ou menos anos de idade. Tá? E aí você tem uma adaptação de critérios para crianças de 6 ou mais anos de idade. Mas você tem um subconjunto específico de critérios que não é a mesma coisa do adulto, tá? Para crianças com menos de 6 anos. Então, certo. Sim, você tem crianças, a gente atende muitas no ambulatório. Muitas. Tá? Pessoal, são 5h15, a gente está um pouquinho já em cima da nossa hora. Deixa eu só aqui parar o compartilhamento e aqui interromper a gravação.